Vem, 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 pode chegar. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Pode chegar, rapaziada. Estamos no ar, na live do título. Eu não acredito que eu tô falando isso. Eu não acredito que eu tô falando isso. 21 de dezembro, rapaziada. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Vocês estão bem? Vocês estão vivos? É assim que é torcer pro Corinthians? Você tá maluco? Campeão, porra! Ah, que loucura, velho! Eu falei pra vocês no vídeo pré-jogo. Tava com o cu na mão. Mas eu falei pra vocês no vídeo pré-jogo. O Corinthians ganhou todos os jogos. Todos os jogos dessa Copa do Brasil, o Corinthians ganhou fora de casa. Todos. E eu falei pra vocês também, tá 0-0, rapaziada. Tá 0-0. O Vasco fez o jogo do ano, o jogo da vida na Neoquímica Arena e não ganhou. Foi 0-0. A vantagem do Vasco era por ser em casa, no Maracanã, como mandante, mas vamos lá. Olha a festa que a Fiel fez lá. E o jogo se resolve lá dentro. Tanto que 50 mil pessoas, quase 48 mil, fizeram a final em São Paulo e o Corinthians não ganhou o jogo. Porque a postura foi ruim, porque os jogadores estavam pendurados, porque o Vasco marcou alto. O Vasco fez uma estratégia de tentar chegar vivo para o jogo da volta, porque aí estava levando em conta a sua torcida. E o jogo terminou empatado. Foi ruim a atuação, foi, mas estava 0-0. Esse jogo de Copa final tem 180 minutos, rapaziada. 180 minutos, não se decide no primeiro jogo. Eu vi muita gente dizendo que o Vasco já estava na mão do Vasco, porque agora o Vasco decidiu em casa. Que isso, que isso. E aqui, meus parabéns e meus cumprimentos para a fiel torcida. Carregou esse time no ano. Carregou esse time na temporada. Cara, é surreal, é surreal. Eu não consigo explicar o Corinthians. Eu não consigo explicar um time campeão de 2 títulos em 2025. O que o Corinthians passou esse ano é campeão de 2 títulos. Um deles, um nacional. Um título nacional, um título de expressão. O Corinthians está na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil e está na fase de grupos da próxima Libertadores. Esse Corinthians, que quase não se classifica para a Copa do Brasil. Se alguém for fazer um documentário deste título, vocês têm que voltar no ano passado, quando o Corinthians toma um empate para o Inter, dentro de casa, dentro da zona do rebaixamento. Tem que começar lá. Porque lá era drama. Mais do que isso. Volta mais. Corinthians de Antônio Oliveira eliminado na fase de grupos do Paulista. O Corinthians, do ano passado, não se classificou para a fase de mata do Paulista. E com o regulamento até então, ele não tinha vaga assegurada nessa Libertadores. Mas aí, beleza. Era só classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Era isso que daria vaga. E o time na zona do rebaixamento. Faltando 15 rodadas para terminar o campeonato. O Corinthians na zona do rebaixamento. Como disputaria essa Copa do Brasil? Essa que o Corinthians está levantando agora, a taça. Essa Copa do Brasil. Como que o Corinthians disputaria essa competição, tendo sido eliminado no Paulista e simplesmente, na zona do rebaixamento? Não tinha a menor possibilidade. Os portais, aos montes, disseram: o Corinthians não vai disputar a Copa do Brasil. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. Porque era isso que se avizinhava. O que aconteceu, rapaziada? O que aconteceu? Eu vou explicar o que aconteceu. Podem falar o que quiserem desse holandês. Ele tá na história do Corinthians. Ele tá na história. Se quiser, amanhã, chegar à conclusão que o custo-benefício, não sei o quê, porque não dá para pagar tanto pro jogador, porque o contrato, porque eu tô com dívida, porque esse dinheiro que entrou da Copa do Brasil eu vou pagar a conta, tá tudo certo. Mas não vem me dizer que não valeu a pena. Porque foi esse cidadão que começa um levante do Corinthians naquele segundo semestre do ano passado, e por conta dele. O Garro foi o melhor meia, o Yuri o artilheiro, mas o que esse cara fez no time do Corinthians naquela arrancada é bizarro, é surreal. E aí o Corinthians chega na Copa do Brasil. E aí, se você pegar a jornada desse cidadão nessa Copa do Brasil, momento da taça, hein? Tô olhando ali, não posso espelhar aqui, né? Senão derruba a live. Gol contra o Palmeiras, jogo de ida. Gol contra o Cruzeiro, jogo de ida. E o gol do título. Só isso. Eu vou falar de muito mais gente aqui. Calma. Eu vou falar de muito mais gente. Eu vou falar de Breno Bidon. Eu vou falar de Hugo Souza. Eu vou falar de Yuri Alberto, claro. Claro que eu vou falar. Vou falar de muita gente aqui. Mas o Memphis foi, cara, absurdamente decisivo. Então, se alguém tinha algum tipo de crítica, porque se não é ele que faz o gol do título, se é o Gustavo Henrique, como eu tinha tentado preconizar, se é um título que termina com o gol do Yuri, muita gente ia falar que ele foi importante e tal. Eu não posso tirar dele o fato de que ele fez gols muito decisivos. De que ele resolve o título paulista e de que ele faz um gol muito decisivo na final contra o Vasco. A taça está no ar, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Comemora, torcedor. Comemora. Que final de ano, hein? Que Natal, hein, rapaziada? Que ano novo. Cara, os meus olhos não acreditam. Juro por Deus. Os meus olhos não acreditam que essa taça está no ar. Carregada pelos jogadores do Corinthians. Romero ergue a taça. Provavelmente seu último jogo, que ele nem participou, né? Ele agora é erguido pelos companheiros. O Romero se despede com mais uma conquista. E ele entrega para Hugo Souza. Hugo Souza vai erguer a taça também. O Maracanã
o Maracanã virou a Neoquímica Arena, virou a Arena Corinthians. O Hugo chamou o Gustavo Henrique, os líderes, né? Os caras muito importantes. E Hugo Souza, o que foi aquela defesa na porrada do Ryan? Cara, quem mais gelou aí? Quem mais gelou aí? Você tá maluco? O moleque joga bola, né? O final do jogo foi muito kamikaze, a estratégia foi muito kamikaze, mas ela deu certo. Ela deu certo. O Maracanã agora solta os seus fogos, a torcida do Vasco vai embora para casa, mas o Vasco, cara, o Vasco foi valente, o Vasco merece elogios também pela final que fez, no primeiro jogo, no segundo jogo, lutou até o final. O Corinthians acabou trazendo, né, muito o Vasco para o seu campo, por uma questão até de sobrevivência, né? Uma questão de sobrevivência, porque naquele momento o Corinthians tem um grande problema no seu elenco, né? Não tem um jogador que o Corinthians não tem um jogador de escape, né? Não tem um jogador de velocidade, de contra-ataque. Então, você trazer o adversário para especular contra-ataques é super válido. Só que, cara, muito cedo, né? Muito cedo, porque o gol do Memphis sai com 17 do segundo tempo. E o Corinthians amarrou o jogo do jeito que deu, tentou fazer ser aqui ali do jogo e tal. Aí o Wilton, que é muito péssimo árbitro, né? Amarra o jogo, marca qualquer faltinha, não deixa o jogo acontecer, gosta de resenha, chama para ele o tempo inteiro. Ele é ruim pro espetáculo. E aí, no final, ele começou a acrescentar, né? Acrescentar 1, 2, 3, e o jogo não terminava nunca. Agora, os jogadores do Corinthians fazem a volta olímpica e eu preciso falar de outro cara, tá ali carregando a taça com o garro. José Martínez. José Martínez. Eu tô vendo no chat aí, eu tô vendo no chat vocês me pedirem. Será? Aqui, ó. Essa camisa aqui, estamos com 6 mil pessoas aqui. Quando chegar em 10 mil, eu vou pensar. Chegar em 10 mil, eu vou pensar. Eu preciso contar a história dessa camisa aqui. Essa camisa aqui, o Corinthians chegou na final em 22, contra o Flamengo. E aqui com a minha mulher, né, a gente sempre se provocando e eu falei pra ela, falei, ó, tá bom, se for campeão eu visto. Falei pra ela, gravei vídeo, falei na live e tudo mais. E de verdade, eu tava pronto pra vestir. Infelizmente não aconteceu. Eu não lembro agora, mas eu fiz uma outra promessa. Fiz uma outra promessa. E que acabou ferrando o Corinthians, assim. O Corinthians acabou, não rolou. E aí eu nunca mais prometi mais nada, né? Não prometi mais nada porque a minha mulher falou que eu tava zicando, muita gente na live aqui falava que eu tava dando azar, então eu falei, ó, não vou ficar prometendo, porque, enfim, não faz muito sentido, né? E aí, nesse ano começou a jornada da Copa do Brasil a chegar. E eu falei, cara, mas eu não vou prometer, porque assim, pô, já dei muito azar, sabe? Já dei muito azar pro Corinthians, então eu sou pé frio mesmo. A Renata perguntou se eu ia pra Neoquímica Arena no primeiro jogo, lá no jogo aberto, eu falei, não, eu sou muito pé gelado. E aí fiquei na minha. Mas aí ganhou, né? Mas aí ganhou. Rapaz, eu falei que se chegasse em 10 mil, já tá em 7.500. Vocês chegaram rápido, hein? Será? Pera aí, deixa eu falar um pouquinho mais do jogo. Só um pouquinho. Vocês estão empolvorosos aqui. Cara, você é Martins. Muito critiquei, fui muito crítico. Porque o Martins, ele tem disso, né? Ele tem os jogos em que ele apaga, ele desliga. A gente fica com raiva, né? Quer mandar o cara embora. Ele comete ato de indisciplina. Ele dá uma chegada meio pilhado, assim, que ele toma um vermelho e deixa o time na mão. Ele não se apresenta, né? Quando tem que se apresentar, vindo da seleção. Ele fez um monte de problemas, assim, um monte de M fora do campo, né? Que o Fabinho Soldado teve que segurar. Caralho, 8 mil já. Se chegar em 10 mil, hein? 8 mil já. E o Martins, cara, ele tem isso. Só que, cara, ele tem os jogos dele que ele faz o que ele fez hoje. O Martins hoje, que eu até questionei, não questionei, eu falei assim, cara, inteiro do Dorival Scalalo, porque não tem outro. O Carrilho não tá com saúde física para poder aguentar esse jogo. Vai ser um jogo de muita correria. O Vasco é um time de muita transição, um time rápido. Tem o Andrés Gomes de um lado, tem o Raia do outro, tem jogadores, o Nuno Moreira, que também não é. São dois volantes rápidos, né? O Barros e o Thiago Mendes. Cara, vai ser um jogo de muita correria. Então você precisa de caras bem fisicamente. E o Charles não dá, né? E se você for botar 3 volantes ali, ok, se ele abrisse mão do Bidon do Michael, jamais abriria mão do Bidon, e ele não abriria mão do Michael. Então eu falei, cara, não tem outro, vai ter que ser o Martins. E torcendo para que o Martins, não que ele fosse fazer o jogo que ele fez, porque eu não imaginei que ele fosse fazer esse jogo, mas torcendo para que ele não comprometesse, para que o Martins fosse o cara de fechar espaço, né, de marcar bem, de fazer faltas necessárias, mas sem ser violentas, de daqui a pouco numa escapada, de acertar um passe, sabe? Aquele cara assim que joga meio que no limite. 8.500 já. Eu pisco, olho para baixo. Ai, meu Deus. Então, assim, o Martins foi esse cara. Ele foi um cara que eu não esperava, mas é um cara que ele consegue fazer isso em determinados jogos. Só que hoje ele foi além do que eu imaginava. O que ele marcou, o que ele correu, o que ele jogou esse cara hoje, ele merece, olha, ele merece muitos cumprimentos, muitos cumprimentos. E o Breno Bidon, cara, cara, ele é um moleque muito diferente. Porque, vamos combinar, que você bateu um pênalti no Cássio,
Um pênalti no Cássio, na tua casa. Um pênalti decisivo. Para levar esse time para final com 20 anos de idade. Pensa. Pensa você, 20 anos. Você tem o Cássio no gol. O Cássio no gol. E você tem a bola do jogo para classificar o teu time para final. O que o Bidon fez? Não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento do Cássio e classificou o time. Aí hoje, Maraca. Simplesmente um Maraca. 70 mil pessoas. Final. Final. Corinthians, irmão. O mundo vendo. O mundo vendo. Jogo empatado. O que ele faz? Cara, o drible que ele dá no Barros, a meia-lua que ele dá no Barros, é coisa de outro mundo, cara. E ele escapa da falta. E ele toca na medida, pro Yuri. Que também vai muito bem. E tira do Léo Jardim pro Mendes fazer o gol. Caramba, 9 mil. Acho que não vai ter jeito não, hein? Primeiro eu quero dizer pra vocês que não é nenhum esforço, tá? Não é nenhum... não é nenhuma... Não tô, digamos assim, indo contra os meus princípios. Todo mundo sabe meu time, todo mundo sabe o time que eu torço. Mas todo mundo sabe também o carinho que eu tenho por esse clube aqui, por essa instituição, pela minha família, que está muito feliz aqui. Eu acho que o futebol é isso, né? O futebol é isso. O futebol, ele reúne, ele congrega. Até vou me emocionar um pouco, porque não tem como não lembrar do meu sogro, né, cara? E o meu sogro, ele estaria aqui. Meu sogro estaria aqui. Ele foi embora em 2023. Completou 2 anos, assim, que ele se foi. E ele era o cara que mais pedia, assim, né? Gostava de reuniões de família. E era um corintiano chato pra burro. A gente tinha alguns embates, discussões, assim. Mas tenho certeza que hoje... tava vendo meu sobrinho ali, o Miguel, chorando, cara, depois do título. Ele tem 8 anos. Então, imagina... eu também penso, obviamente, né, nos torcedores do time que perdeu, crianças, né, que querem ver o time campeão. Futebol é isso, futebol é isso. Em 2022, eu tenho certeza que muitos corintianos ficaram esperando e aquela bola bateu na trave. E o título não veio, também no Maracanã. 10 mil. Promessa é dívida, né? Posso falar? Na moral, vestiu bem, hein? Posso falar? Vestiu bem, hein? Hoje pode, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ela vai chorar, eu vou chorar junto, pô. Ai, caramba. Não, vem cá, você. Peraí, um pouquinho. Quer dar um oi? Não. Não quer dar um oi? Vai, Corinthians! Ai, caramba. Porra. Aí ela fez eu chorar, pô. Não queria chorar, ela fez eu chorar. Ai, ai. Vai, Corinthians! Ai, rapaziada. Puta, o futebol é muito da hora, né? O futebol é muito da hora. E na verdade, assim, ó, fazer um agradecimento. Agradecimento aqui pra vocês, porque falando sério, não é normal isso que rola entre a gente aqui, né? Eu sou muito, cara, muito feliz pelo carinho que vocês me dão e por vocês aceitarem isso. Porque, sei lá, o torcedor ele é muito fiel à sua paixão, às suas conquistas, às suas raízes, ao jeito de torcer. O torcedor ele tem muita convicção. O nosso clube é o nosso clube, cara. E a gente não aceita certas coisas, né? Tenho certeza que vocês não legitimam qualquer pessoa. Vocês não aceitam qualquer pessoa falar sobre. Não é o fato de vestir a camisa agora, tá? Eu tô falando no todo. O fato de eu ter um canal e vocês terem invadido esse canal desde sempre, de vocês terem me dado muito carinho por onde eu vou, por onde eu encontro os torcedores do Corinthians, vocês entenderem que eu tenho uma relação familiar. Eu sei que muitos torcedores do clube que eu torço, o Grêmio, às vezes não entendem isso. Mas também não devo nada pra ninguém. Obviamente, eu tenho meu time do coração, nasci com ele, vou morrer com ele. Mas eu tenho muito carinho por esse clube, pela história que esse clube construiu e constrói, pela sua torcida, por ser da família da minha esposa e a gente, né, viver o Corinthians todos os dias. E eu tento passar isso na rede social, no jogo aberto, no dia a dia, aqui no canal. E vocês aceitaram isso, cara. Vocês aceitaram, vocês me convidaram a viver isso. Então eu tô vivendo isso aqui com vocês porque vocês aceitaram, vocês permitiram. Eu podia ser qualquer cara aqui falando de Corinthians, como tem vários aí, competentes ou não, tem muita gente que fala do Corinthians, porque falar do Corinthians é midiático, é uma vitrine, é muito grande falar do Corinthians o tempo inteiro. Só que tem gente que, enfim, o torcedor não aceita tão bem. E tá tudo certo, o torcedor ele pode escolher quem acompanhar. Eu sei que tem muitos corintianos que fazem conteúdos que, enfim, são super também aceitos no meio digital. E, cara, eu vim lá de Porto Alegre, pô, e vocês me aceitaram. Então, assim, é uma espécie de agradecimento também. De agradecimento e respeito, o que eu tô fazendo aqui hoje.
Eu já vesti camisa de outro clube e tal, pra uma piadinha ou outra, pra uma sacanagem ou outra. Não sou de vestir muito camisa de time, tem cara que veste muito de camisa de futebol europeu, né? Ou até mesmo no futebol brasileiro. Eu tenho muitas camisas de todos os clubes, praticamente. De vários clubes, né? Eu tenho uma coleção de camisas, eu ganho muitas camisas. Mas eu não costumo vesti-las, eu guardo. E se você pegar na minha história como torcedor do Grêmio, eu nem usei tanto assim, sabe? Eu usava quando ia pro jogo, quando era mais moleque. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, com 18, 19 anos, eu já estava no jornalismo. Não dava pra ficar, pelo menos naquela época, não dá pra ficar vestindo camisa de clube. Você tem que vestir a camisa do jornalismo, né? E não se identificar, não se expor, né? Isso mudou quando eu vim morar em São Paulo. E aí o Corinthians me abraçou dessa maneira. E o que eu tô fazendo hoje aqui, porque, repito, eu não faço isso com qualquer clube. Não faço. E tem muito respeito pela Fiel, pelo clube. Cara, tô vendo aqui o gol do título agora. É emocionante demais. Então é isso aí, nação corintiana. Eu falei que o Corinthians ia ganhar de 2-1. Se eu tivesse apostado, eu teria ganho. No vídeo anterior eu falei que o Corinthians ia ganhar de 2-1 e ganhou. Sabia? Tava com fé, tava com esperança. Nós somos campeões de novo. É a nossa quarta taça de muitas que virá. Eu só tenho que comemorar. Não tem nem palavras pra dizer. Muita emoção. A família já pulou, já sorriu. Tô muito emocionado. Deixa no comentário também o que você achou desse jogo. Foi intenso, muito intenso. Mas pressionou, mas a gente saiu campeão. Deixa no comentário aí o que você achou do jogo. Foi emocionante. A família aí se animou também. Compartilha com todo mundo, pra todo mundo ficar alegre e feliz, que hoje é só comemoração. Amanhã eu vou nem trabalhar, cara. Amanhã eu só vou ficar comemorando, vou comemorar hoje, amanhã eu vou dormir, vou comemorar mais ainda. Mais uma taça. Obrigada por assistir até aqui, nação. Valeu, fiel. Até a próxima. Tchau, tchau.